paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida de sua família. E nós estamos aqui no canal Pitada de Teologia e nós vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, é a lição de número 5, que fala sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Então nós vamos falar dessas duas correntes aí de pensamento que negam a existência de Deus. Então hoje nós vamos trabalhar em cima de duas correntes de pensamento que negam a existência de Deus. Vamos aqui para a palavra de Deus. Vamos para a Bíblia Sagrada. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23. Diz assim a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que defendem a verdade, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, encalcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Então, aí nós temos o texto de Paulo, onde Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aos irmãos, aos crentes que estavam em Roma. Paulo vai falar da idolatria nesse trecho que a gente fala, e ele vai até o versículo de número 27. Então ele vai do 18 ao 27, ele vai falar sobre idolatria e sobre depravação dos homens. Paulo vai estar nos dizendo, e Roma nós sabemos que era uma cidade muito idólatra. Paulo vai dizer, olha, eles não são indesculpáveis, porque Deus, ele se manifesta na criação. Os atributos de Deus, o conhecimento de Deus, ele se dá a todos os homens. Então todos os homens podem conhecer. O que de Deus se pode conhecer é manifesto, se manifestou. O que de Deus pode se conhecer, se manifestou. O que de Deus nós podemos conhecer está manifestado. Está manifestado aonde? Nas Sagradas Escrituras, está manifestado na pessoa de Cristo Jesus e está manifestado, ainda que em grau menor do que os dois anteriores, está manifestado também na criação de Deus. Porque quando você lê os Salmos, você vai ver o salmista, ele exaltando a Deus. Tu criaste o sol, tu criaste a terra, tu criaste as estrelas, tua grandeza, tua glória se manifesta. Então, tua glória se manifesta desde os céus. Então tu percebe que Paulo, ele vai dizer, tais homens são indesculpáveis. Ou seja, se continuarem nesse posicionamento, eles não têm possibilidade de serem salvos, porque conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus. O materialismo e o ateísmo são como as duas faces de uma mesma moeda. Como cristãos, nós precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela, como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Então nós, como cristãos, como servos de Deus, homens e mulheres temente ao Espírito Santo, temente à palavra de Deus, nós podemos sim explicar a nossa fé,
dar razão à nossa fé. Isso é plenamente possível. Isso não é uma coisa de outro mundo. Isso não é para você perder a cabeça e sair, ficar apavorado. Não. Você pode muito bem dar razão à sua fé. Você pode. É só você estudar. É só você pesquisar. Gastar tempo lendo as Escrituras. Gastar tempo em oração com Deus. Participar dos cultos de estudo. Participar dos cultos de doutrina. Participar de todo o movimento que existe em torno da palavra de Deus. Culto de ensino, culto de doutrina, culto de ensinamento, que mais que tem? Seminários também, a escola bíblica dominical, os cultos de pregação. Então, participe, que você só vai agregar conhecimento e você vai perceber que podemos sim explicar a nossa fé. Se nós não podemos explicar a nossa fé, por que nós evangelizamos? Então, esse conceito de nós não podemos explicar a nossa fé vem de muitos anos atrás, quando os nossos primeiros pais na fé, e eu não os julgo por isso, eles criticavam muito a teologia. Eles batiam contra muita teologia. Ainda hoje, no século 21, ano 2022, ainda existem pessoas que são contra a teologia. Pessoas que, quando você começa a estudar teologia, porque eu estudo teologia e quando eu comecei a estudar eu ouvi muito: a teologia vai te matar, a teologia vai esfriar a tua fé, a teologia vai acabar contigo, teologia é do demônio. Já escutei até pessoas dizer que teologia é do demônio, só para você ver o nível. Então, essas pessoas já não têm conhecimento do que é a teologia verdadeira. Até porque, para você ingressar nos ministérios, hoje você necessita ter curso, pelo menos o curso básico ou curso médio em teologia. É necessário estudar teologia. Teologia não mata crente, teologia não desvia crente. Quanto mais tu estuda teologia, mais tu percebe que a graça de Deus é grande e que o nosso pecado, ele só pode ser perdoado realmente, verdadeiramente, através de Cristo, e nós devemos ser gratos a Ele por tudo. E então, tanto o materialismo como o ateísmo são como a máxima, eles são a máxima de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegos. Então, eles foram cegos, coração endurecido pelo pecado. Então, essas duas correntes, essas duas doutrinas, elas surgem por qual? O comentarista, ele nos dá duas causas que fazem com que o materialismo e o ateísmo surjam. Primeiro, ele diz: um coração endurecido pelo pecado. Nós sabemos que o pecado realmente ele fez uma separação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, porque um Deus santo não poderia suportar o pecado do homem se não exigisse a justa punição por esse pecado, que seria a condenação eterna. Então, o pecado, ele entra no homem e ele entra em Adão através da desobediência e ele passa a todos os homens. Então, por isso que diz Paulo: por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado, todo ser humano, ele nasce com uma inclinação natural a desprezar tudo aquilo que é sagrado. Porque, de acordo com o que nós lemos, abre sua Bíblia aí, Gálatas capítulo de número 5, versículo 17, lê comigo. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o que o apóstolo está dizendo? Que nós temos uma natureza carnal,
E nós temos uma natureza espiritual em Cristo, que já nasceu em Cristo. Aí Paulo diz que essas duas naturezas, elas ficam combatendo entre si, elas ficam lutando entre si. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito. O que na teologia nós chamamos de natureza adâmica, natureza de Adão, ela ainda está no homem. Então essa natureza adâmica, essa natureza de Adão, ela entrou em todos os seres humanos, passou a todos os seres humanos, e todos os seres humanos têm essa inclinação às coisas da carne. Quais são as coisas da carne? O apóstolo Paulo diz que são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes, como é o caso do materialismo e também do ateísmo. E também pelos olhos cegados por Satanás. O diabo também age nessa linha da pessoa fazer com que o ser humano desacredite na existência de Deus. Porque a partir do momento em que nós não acreditamos na existência de um Deus que é bom, que é misericordioso, que traçou um plano de salvação para o homem, nós não temos a menor possibilidade de sermos salvos. Só que, como disse o apóstolo Paulo no texto em que nós lemos para o início dessa aula, tais homens são indesculpáveis. Não tem desculpa, porque o que de Deus se pode conhecer está manifestado. Qual é o problema dessas pessoas? É que elas pegam as Sagradas Escrituras não com o desejo de conhecer a Deus, mas com um coração endurecido, com a mente obscurecida por Satanás. Eles leem a Bíblia com o propósito de encontrar nela alguma falha e assim ir derrubando os argumentos cristãos. Por exemplo, eles pegam aquele texto lá de Gênesis que diz que Caim conheceu a sua mulher, casou com ela e teve um filho. O filho se chamou Enoque. Caim construiu uma cidade e colocou o nome da cidade em homenagem ao seu filho, e o nome da cidade se chamou Enoque. Aí se pergunta, de onde vem essa mulher? Essa mulher vem da onde? Da onde apareceu essa mulher se Deus só tinha feito Adão e Eva? Se Deus só tinha feito Adão e Eva, essa mulher vem da onde? Responde aí, de onde essa mulher veio? Se só existia um casal de pessoas na Terra, Adão e Eva, essas pessoas vieram de onde? Daí de onde você está pensando. Exatamente. Então eles procuram texto nas Sagradas Escrituras para tentarem derrubar, desmoralizar a fé cristã. Mas eles não vão conseguir, porque a Bíblia é infalível. Glória a Deus. Nosso primeiro ponto, ele nos diz compreendendo o materialismo e o ateísmo. Vamos compreender primeiro o materialismo. Doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Então, o materialismo diz que a única coisa existente é a matéria. Essa caneta aqui existe. Por quê? Porque eu vejo ela, eu sinto ela, eu toco nela, eu posso deixar ela no chão, ela cai, eu vejo ela, ela é a matéria. Essa outra caneta aqui azul, ela existe porque eu estou tocando nela, eu vejo ela, ela existe. Os meus sentidos compreendem. Então, para os materialistas, a única coisa existente é a matéria, aquilo que é palpável, aquilo que você pode ver, aquilo que você pode tocar com as suas mãos. Então, como Deus é Espírito, e a Bíblia revela isso, que Deus é Espírito, João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4. João, capítulo 4. Veja só o que nos diz a palavra de Deus. Diz assim, versículo 23.
Mas a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Versículo 24: Deus é espírito. Deus é espírito. Espírito não é composto de matéria. Matéria é uma coisa e espírito é uma outra coisa. Vamos ver um outro texto interessante também no Evangelho segundo João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo era Espírito. Você não tocava, você não via ele. Mas vamos continuar lendo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E como Deus não pode deixar de ser Deus, ele continuou sendo Deus e ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Versículo de número 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, espírito, mas de Deus. E o Verbo, versículo 14, preste bem atenção nesse versículo, se não pegar isso aqui, você não vai conseguir entender. E o Verbo se fez o espiritual se tornou palpável. Olha só o que ele diz, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. João está dizendo, eu vi. Aí você vai voltar, vai ler o Evangelho de João. João vai dizer, nós tocamos nele. Ele comeu perto da gente. Eu repousei a minha cabeça em seus ombros, em seu peito, em seu ombro. Aí nós tocamos nele, nós tocamos no Verbo. Então o materialismo diz o seguinte: nós não cremos em Deus, porque a única coisa que nós cremos, que nós acreditamos, é na matéria. E como Deus é espírito, nós não cremos em Deus. Por isso a religião é desnecessária, porque não há outra realidade a não ser a matéria. Isso é tão sério porque quando eles desconsideram o espiritual, eles desconsideram toda a revelação divina. Então a Bíblia para eles não tem valor algum, porque eles desconsideram, porque a Bíblia ela trata também de coisas espirituais. A Bíblia fala de anjos, a Bíblia fala de demônios, a Bíblia fala de atividades que ocorrem no mundo espiritual. A Bíblia, a palavra de Deus, fala de inferno, a Bíblia fala de céu. Então a Bíblia vai falar de muitas coisas que acontecem no mundo espiritual, e como eles não acreditam no mundo espiritual, eles descartam isso, diz que isso é desnecessário, tentam colocar em descrédito a palavra de Deus, mas não conseguem, porque ainda Deus ainda tem um povo na terra que proclama e diz as verdades da palavra de Deus. E eles dizem que tudo isso aí pode ser superstição ou produto de uma imaginação humana. Imaginação humana, irmão, fazer uma obra dessa aqui maravilhosa, isso é só a graça de Deus, o nosso Senhor. Vamos agora ver o ateísmo. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo um Deus pessoal, conforme está revelado nas Sagradas Escrituras. Então, o materialismo ele diz, não há outra coisa a não ser a matéria, por isso a religião é desnecessária. O ateísmo diz, Deus não existe e ponto final. Você entendeu? Porque agora são duas caras de uma mesma moeda. Os dois negam a existência de Deus, só que um diz,
Deus não existe, ponto final. O outro diz, a única coisa que existe é a matéria. Tanto o materialismo como o ateísmo, eles negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única coisa existente possível. Então eles dizem que a única coisa que pode ser possível existir é a matéria, porque nós vemos, nós tocamos, nós percebemos. Deus, nós fisicamente, nós não tocamos nele. Nós fisicamente não vemos ele, mas nós sentimos a sua presença, nós sentimos a sua glória, nós sentimos ele perto de nós. Segundo ponto, raízes do materialismo e do ateísmo. Agora ele vai dar duas raízes da qual surgiram esses movimentos. Primeiro, consequência do pecado. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Então, duas coisas tomaram conta do coração humano com a entrada do pecado que o comentarista ele destaca a incredulidade e a rejeição a Deus. São duas coisas que nós precisamos distinguir aqui. Incredulidade é quando você não crê, é quando você não acredita. Rejeição é quando, mesmo quando você acredita de uma certa forma, crê de uma certa forma, mas você rejeita, você não quer, você joga para escanteio, você quer ficar longe. Então, com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a rejeição a Deus tomaram conta do coração do homem. E a Bíblia diz que só Jesus Cristo pode libertar o homem dessa prisão que ele se encontra. Qual prisão? Prisão da incredulidade e a prisão da rejeição. É por isso que eu e você, nós não temos possibilidade nenhuma de ganhar almas. Eu e você, nós não temos possibilidade de ganhar almas, meu irmão. Porque você que está aí me assistindo, você tem algum parente na sua família que não é crente? Diz para mim, tem algum parente? Na minha família tem parentes que não são crentes. Eu sou pregador do Evangelho, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical, eu estudo a Bíblia, eu amo a Bíblia, eu prego o Evangelho, eu falo de Jesus Cristo, dou bom testemunho onde eu moro, mas eles ainda não aceitaram. Por quê? Porque não é eu que faço. Essa obra é do Espírito Santo. Jesus diz, o Espírito convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito não convencer eles, ninguém convence. Não vai ser a minha oratória, não vai ser a minha hermenêutica, não vai ser a minha exegese, não vai ser o meu grau de conhecimento, não vai ser as palavras que eu uso, não vai ser as palavras, não vai ser a minha entonação de voz que vai convencer eles. Não, é a graça, é a manifestação, é a obra do Espírito Santo. Agora, se mesmo o Espírito Santo indo lá onde eles, falando para eles, abrindo os olhos deles, eles não quiserem a si mesmo aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eles estão rejeitando a Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quem é salvo é aqueles que nasceram da vontade do Espírito, da vontade de Deus. Então foi o Espírito que convenceu eles. Então é da vontade do Espírito que eles nascem de novo para Deus. Não tem tempo de explicar isso aqui é um assunto muito longo e nós não podemos perder o foco. Então, o Espírito Santo, ele vai e tenta convencer o homem. Só que quando o homem diz não, ele cai bem aqui, ele rejeita a Deus, mostrando que o seu coração está totalmente obscurecido pelo pecado. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Marcos capítulo 7, vamos de Bíblia. Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22, diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios,
a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Então, é isso que contamina o homem. É um coração endurecido pelo pecado. É um coração que rejeita Deus. É uma mente incrédula, um coração incrédulo que não quer Deus. Isso vai fazer com que o homem se torne egoísta, materialista e ateu. A outra causa é a cegueira espiritual. As escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. Satanás, ele pode endurecer o coração dos homens ao evangelho e ele também pode cegar as pessoas para que a luz de Cristo não resplandeça sobre elas e assim elas sejam salvas da ira futura que há de se manifestar sobre toda a impiedade dos homens. Capítulo 4, versículo de número 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muitas pessoas, quando lêem esse texto, elas pensam o quê? Deus cegou a mente das pessoas. O nosso Deus, o Deus que nós servimos. Não, não foi o nosso Deus, não é o nosso Deus que nós servimos. Deus aqui, letra minúscula. O Deus que eu e você servimos, letra maiúscula. Esse Deus, o Deus deste século, o Deus deste século, como disse o apóstolo Paulo, o Deus deste século. Deus, o nosso Senhor, não é Deus só desse século. A Bíblia diz que Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Então Ele não é Deus desse século, Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele é Deus de tudo, Ele é Deus sobre todos, mas o Deus desse século, desta era, tem cegado o entendimento dos incrédulos. Então é uma cegueira espiritual. É por isso que nós devemos nos dedicar no trabalho da pregação do Evangelho. Aí eu já preguei o Evangelho 4 vezes para uma pessoa só, ela nunca aceitou Jesus. Meu irmão, ora, jejua, busca Deus e prega o Evangelho, anuncia o Evangelho. Lembre-se, a nossa missão é pregar o Evangelho. A nossa missão é anunciar o Evangelho. Essa pessoa não quis, vá para outra casa, meu irmão, vá pregar para outra pessoa. Vai, pregue o Evangelho, porque o Evangelho tem poder de devolver a visão espiritual para as pessoas. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem nesse estado não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma clara e objetiva. Então, o homem, nesse estado de cegueira espiritual, acontece um milagre na vida dele, mas ele não consegue ver Deus de forma clara e objetiva. Ele não consegue ver que é Deus que está fazendo. Ele não consegue ver Deus operando. Por quê? Porque ele está cego, porque ele está obscurecido pelo pecado. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Detalhe, ele não cegou o entendimento dos crentes, cegou o entendimento dos incrédulos. Nós já vimos no primeiro ponto o que é incredulidade e o que é rejeição a Deus. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Quando a pessoa não crê, a pessoa demonstra que ela não crê em Deus, o diabo vai lá, cega o entendimento dela. E ela, mesmo que Deus se manifeste a ela de forma clara e objetiva, ela não consegue enxergar Deus de forma alguma. E isso é muito perigoso. Então, cuidado. Alguém você poderá e está colocando a sua eternidade em risco e pode ser o inferno, o destino final da alma
das pessoas incrédulas que não aceitam e não querem aceitar Jesus como único Salvador de suas almas. Vamos para o nosso terceiro ponto: pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Primeiro, negação da existência de Deus. Nós já vimos isso aqui, ele vai repetir novamente, que a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tão pouco, isso aqui eu gosto de ressaltar, nem tão pouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. Então, a ciência, ela testifica da existência de Deus. Talvez você pense, ou talvez você ache que isso não é possível, mas é possível. A ciência, ela já testou, já comprovou vários fatos bíblicos, já comprovou vários, eu estou falando vários fatos, vários acontecimentos bíblicos, a ciência já comprovou como verdadeiros. Os cristãos atuais, eles dão em seus argumentos provas e fatos de que Deus existe, Jesus existe, é real. Olha só, a Bíblia e a ciência, a história, a arqueologia, ela dá mais prova da existência de Jesus do que da existência de Sócrates. Só um detalhe aqui, ok? Então, se fosse para comparar arqueologicamente falando, historicamente falando, quem não existiu, Jesus ou Sócrates? De quem nós temos mais prova da existência? De Jesus Cristo. Então, de Jesus, nós temos mais prova de que Jesus existiu do que de Sócrates. Então, a ciência, a história, a arqueologia, elas comprovam que Deus existe, que Deus é real, que Deus é verdadeiro. Então, eles se recusam mesmo a acreditar nisso. Eles, inclusive, querem usar a ciência para debater com os crentes. Então, não perca tempo debatendo com ateu, não perca tempo debatendo com materialista. Prega o evangelho. Se ele não quiser ouvir você pregar o evangelho, vá para outra pessoa, pregue para ele. Olha só, por quê? Porque ele vai querer entrar em discussão com você, a não ser que você queira discutir com ele. Ok, se você quiser discutir com ele, não tem nada a ver com isso. Mas a nossa missão é pregar o evangelho. Deus não existe. Existe? Me prova que Deus existe. Ok, me diz você, como é possível, de acordo com a lei científica, vida provém, não, lei da biogênese, vida provém de vida, vida provém de vida, vida gera vida. Científica, com o passar do tempo as coisas se deterioram, ou seja, com o passar do tempo as coisas não se modernizam, com o passar do tempo as coisas não ficam novas, com o passar do tempo as coisas não vão ficando renovadas, com o passar do tempo as coisas vão se destruindo. Então você derruba primeiro a teoria da evolução, do ser humano. Por quê? O ser humano veio de que eles dizem? Do acaso? Não tem. Algumas pessoas dizem que veio do macaco, outras pessoas dizem que veio do peixe, outras pessoas vão dizer. Ou seja, essas coisas eles disseram assim: não for partículas que se juntaram com partículas e tal, e tal, e tal. Sim, mas a ciência não diz que vida provém de vida. Então quer dizer que, de acordo com o seu argumento, a ciência está mentindo, a Bíblia está mentindo e você está certo. Segundo, a ciência não diz que com o passar do tempo as coisas se deterioram. Como o mundo se evoluiu, como é que o mundo evoluiu? Se com o passar do tempo as coisas não evoluem, as coisas vão ficando cada vez piores. E você pode comprovar isso, o mundo. Você pode comprovar isso com o mundo. Ok? Observa. Diz para ele fazer uma pesquisa de como o mundo era na época de 1900, como o mundo está agora. Como a qualidade de vida era naquele tempo, como a qualidade de vida está agora. Para ele comparar o mundo. Os animais.
a extinção dos animais, a destruição do ecossistema, a destruição da natureza. Compara, as coisas estão evoluindo ou estão se destruindo? Então, eles realmente se recusam a reconhecer as evidências apresentadas de que Deus, ele existe. O ateu depende da não fé deles e não da ciência. Ele depende da incredulidade dele e não da ciência. Ele não depende da ciência. Ele pode pegar fato científico, mas tal fulano disse isso, tal filósofo disse aquilo, tal cientista disse aquilo, tal pensador disse aquilo. Mas ele não depende de argumentos científicos. Ele depende da incredulidade dele. Você pode dar quantas provas você quiser. Se não for a obra do Espírito Santo, ele vai recusar todas e ele vai dizer que só ele que está certo. Então, por isso, tome cuidado, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Vamos para o segundo subponto. A negação que o homem é um ser singular. O homem reflete a imagem do seu Criador. Aí muitas pessoas dizem, não, mas existem pessoas com olho pequeno, pessoas com olho médio, pessoas com olho grande. Pessoa com olho preto, castanho, azul, verde. Existem pessoas com pele clara, com pele mais escura. Como assim o ser humano é a imagem de Deus? Que Deus é esse? Como assim o ser humano é a imagem de Deus? Porque o ser humano pode pensar, o ser humano pode escolher, o ser humano pode criar as coisas. O ser humano não cria as coisas, não? Esse celular que você está vendo aí, me vendo aí, esse notebook que você está me vendo aí, esse tablet pelo qual você está me assistindo, quem foi que criou? Quem foi que fez? Foi o ser humano? Então o ser humano, ele tem essa capacidade dada por Deus. O ser humano pensa, o ser humano raciocina, o ser humano se comunica com outro ser humano em linguagem que eles possam compreender uns aos outros. O ser humano tem a possibilidade de aprender a se comunicar com pessoas de outra língua. Você não vai ver um cachorro miando, você não vai ver uma águia fazendo como os cachorros fazem. Você não vai ver um asno, um jumento fazendo como as galinhas fazem, porque eles não têm essa capacidade. Mas tu vai ver um ser humano nativo do Brasil, que nasceu no Brasil, ele poder falar inglês, poder falar espanhol, poder falar francês, poder falar grego, hebraico. Por quê? Porque o ser humano tem essa capacidade. E no que diz respeito a isso, ele reflete a imagem do Deus Todo-Poderoso. O ateísmo e o materialismo, no entanto, eles negam tal singularidade, pois para eles o ser humano não possui uma alma imortal e por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Nós já derrubamos por terra aqui a teoria da evolução, então não vou falar sobre isso, mas eu gostaria de falar sobre isso aqui, que não possui uma alma. O ser humano não possui uma alma. Para eles negam que o homem possui uma alma. E como nós pregamos a salvação da alma, nós pregamos, preste bem atenção, nós pregamos a salvação da alma, mas nós também pregamos a glorificação do corpo. Porque se eu falo que nós só pregamos, que nós só dizemos no que diz respeito ao quesito da salvação da alma, a pessoa pode entender isso como um pretexto para ele se prostituir, fornicar, adulterar, porque a matéria é má, o corpo é má, a matéria se corrompe. Então, não, o corpo é templo e morada do Espírito Santo e Deus tem um plano para o nosso corpo que é glorificá-lo naquele grande dia. Então, eles negam a existência da alma humana. Ele diz que o ser humano não tem alma, e por o ser humano não possuir uma alma imortal, uma alma que não morre, é impossível existir céu, é impossível existir inferno, porque o céu e o inferno é para a alma do homem. Ok?
Vamos agora para o nosso quarto ponto. Respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Primeiro, como é que você vai responder eles? Vamos lá. Primeiro, afirmando as verdades bíblicas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Então, muitas pessoas, para elas responderem aos ateus, para elas responderem aos materialistas, elas entram para fazer faculdades de sociologia, filosofia, estudar profundamente sobre esses movimentos, sobre essas ciências, que não é errado você estudar. Eu estudo filosofia, inclusive, eu não tenho conhecimento muito grande de sociologia nem de filosofia, mas eu gosto de estudar essas matérias, eu gosto de verificar o pensamento deles, mas no que diz respeito à espiritualidade, isso não tem peso quase algum para mim, porque a minha regra de fé e de prática é a Bíblia Sagrada. Eu tenho que gastar tempo estudando a Bíblia Sagrada, e é na Bíblia Sagrada que nós encontramos a maior revelação de Deus para a humanidade. Então, é na Bíblia Sagrada que está revelada as verdades sobre Deus, sobre a criação de Deus, sobre a natureza de Deus, sobre aquilo que nós podemos conhecer de Deus. Tudo de Deus está revelado na Bíblia Sagrada? Não. Tudo de Deus não está revelado na Bíblia Sagrada, porque nós não podemos compreender Deus na sua totalidade. Mas o que nós precisamos conhecer de Deus, tenha certeza, está revelado nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras mostram Deus como o Criador do universo. Bereshit bara Elohim Yetz Haaretz diz, ou seja, Bereshit bara Elohim, criou Deus. Deus é o Criador. Deus criou. Deus trouxe à existência o que não existia. Deus formou. Deus fez aquilo que não existia. Então Deus é o Criador de todas as coisas. Deus também, ele não é apenas o Criador. Deus não apenas criou todas as coisas e deixou elas à sua própria sorte, à sua própria deriva. Que existem pessoas que pensam que Deus criou todas as coisas e largou elas, deixou elas para lá. Só que não é bem assim não. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, pelas Escrituras, nós entendemos que Cristo, que revelou a nós a imagem de Deus, que revelou a nós o Pai, Cristo, que Deus se revelou de forma especial na pessoa de Cristo. Nós percebemos isso nesse primeiro capítulo de Hebreus. Deus se manifestou de uma maneira especial na pessoa de Cristo Jesus e o nosso Salvador. E nós entendemos que Deus, ele é o Criador, e nós lemos, ele é o mantedor, sustentador e provedor de todas as coisas. É Deus, Deus, Deus e Deus. O mundo está nas mãos de Deus. Todas as coisas estão na mão de Deus. Tudo está na mão dele, diante dele, e ele está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Tudo está no controle do nosso Senhor. Vamos lá para o nosso segundo subponto e último. Depois nós vamos à conclusão. Fazendo uso correto da razão. A ciência que o ateu usa para fundamentar seus pressupostos é, na verdade, um cientificismo. Ciência usada fora dos parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Então eles usam a ciência fora dos parâmetros da própria ciência. Eles usam a ciência, eu vou usar um termo para você que você vai entender muito bem. Eles usam a ciência fora de contexto. É como você pegar um versículo bíblico, isolar ele e formar uma doutrina com um versículo bíblico isolado do seu contexto. Está errado, não está errado? Nós chamamos isso de quê? Heresia. Nós chamamos isso de heresia. Então, a mesma coisa
eles fazem, o ateu ele pega a ciência e ele tira do contexto dela. Ele arranca a ciência do seu contexto, fazendo assim com que, para confirmar uma ideologia já previamente adotada. É como as pessoas fazem, pegam aquela passagem de 2 Samuel para tentarem provar que existe reencarnação, que o negócio do espiritismo lá e tal. Pegou um texto isolado para fazer uma doutrina. Está totalmente fora de contexto. Para quê? Para afirmar os seus pressupostos. Ele está fazendo uma interpretação pessoal para massagear o seu ego e para ele pensar que ele está certo, quando na verdade ele está. A ciência, na verdade, confirma a existência de Deus. Nós já dizemos isso. Nós cristãos somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Nós não precisamos negar a nossa racionalidade para crer em Deus. Você não precisa negar sua racionalidade para você crer em Deus. Você não precisa parar de estudar para você crer em Deus. Você não precisa parar de pensar para você crer em Deus. Não, é plenamente possível servir a Deus. Inclusive, Deus, ele nos instrui a buscar sabedoria. Você leu o livro lá de Provérbios, nos instrui a buscar sabedoria, nos instrui a estudar, pesquisar, buscar. Então é isso que Deus quer para nós, que a gente cresça na graça, assim, na graça, que nós cresçamos na graça, mas que nós também possamos crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como a gente faz isso? Como a gente cresce em conhecimento? Buscando, pesquisando, lendo, anotando. Então é assim que nós estudamos, ok? Vamos para a nossa conclusão. Vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos, como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem, que é do diabo, do pecado. Portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme revelado nas Sagradas Escrituras, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e o ateísmo e dar verdadeiro sentido da vida do ser humano. Que Deus continue nos abençoando, que Deus ele possa dar sabedoria a cada professor para estar ministrando essa lição, que Deus ele possa continuar nos guardando de todo o mal, de um coração incrédulo, de um coração perverso, que se afasta de Deus cada vez mais. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. E muito obrigado por você chegar até aqui, assistir essa aula. Espero que você tenha gostado. Se tem alguma dúvida, coloque nos comentários e nós vamos estar respondendo elas assim que possível. E também se inscreva no canal se você não é inscrito. Convide outra pessoa, um amigo, uma amiga, para também vir conhecer esse canal que procura trazer conhecimento e conteúdo edificante para a sua vida cristã, a sua vida espiritual. Que Deus nos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau.